O Vietnã já teve o suficiente das ambições da China no Mar do Sul da China, especialmente agora que Pequim provocou Hanoi, mais uma vez com uma jogada que não vai te surpreender. Mas a China está arriscando muito nesta última rodada do grande jogo em uma das regiões mais acirradas do mundo. Ela odeia quando outros países têm a coragem de enfrentá-la e o Vietnã já provou isso mais de uma vez. Mas o que realmente está alimentando essa disputa de alto risco e até onde a China arriscará sua sorte? Desde que a China apreendeu as Ilhas Paracel em 1974, seus confrontos com o Vietnã sobre o território do Mar do Sul da China só têm aumentado. China e Vietnã seguem em disputa por rochas, bancos de areia e fronteiras marítimas, com as Ilhas Spratly simbolizando a incessante busca chinesa por dominação. Com o aumento do poder da China, sua audácia também cresceu, dragando recifes, construindo fortalezas em ilhas remotas e demonstrando força contra o comércio de outras nações. Mas as agressões da China não param no Vietnã. A pressão sobre as Filipinas também aumentou. Desde que tomou o Recife de Scarborough, em 2012 a China tem desrespeitado o direito internacional, reivindicando águas pertencentes à zona econômica exclusiva das Filipinas. O resultado? Mais encontros voláteis entre embarcações filipinas e chinesas, como o confronto recente de 8 de outubro, quando um navio da Guarda Costeira Chinesa disparou contra um navio do Burô de Pesca das Filipinas, perto do Recife contestado. No entanto, a China pode encontrar no Vietnã um rival muito mais difícil de recuar, especialmente agora que está avançando ainda mais ao reviver antigas reivindicações ao Golfo de Tonkin, uma medida que garante uma resposta feroz de Hanoi. A China já havia reivindicado todo o Golfo de Tonkin sob o mapa original de 11 linhas, desenhado antes do Partido Comunista assumir o poder. Mao abandonou essa reivindicação, mas a China parece querer reafirmá-la novamente. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, disse que é um direito legítimo e legal da China determinar a linha de base do mar territorial no Golfo de Tonkin. A resposta do Vietnã foi um pouco diferente. O Ministério das Relações Exteriores fez uma declaração. O Vietnã acredita que os países costeiros precisam cumprir a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar ao estabelecer a linha de base territorial usada para calcular a largura das águas territoriais, para garantir que isso não afete os direitos e interesses legítimos de outros países, incluindo a liberdade de navegação e a liberdade de passagem por estreitos usados para atividades marítimas internacionais, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. China e Vietnã aparentemente resolveram sua linha de demarcação marítima com um acordo em 2000. Embora o mapa mais recente não mude a fronteira estabelecida, Hanoi sabe que, para Pequim, o acordo é frágil. Só o medo de retaliação impedirá a China de expandir essa última reivindicação no futuro. Felizmente para o Vietnã, ele deu mais do que alguns passos para dar calafrios na China, tanto no passado quanto no presente. Para o Vietnã, dissuadir a China começa com a melhoria das relações com seu ex-inimigo, os Estados Unidos da América. Desde 2020, o Vietnã tem participado do quadro Quad Plus. Também fortaleceu significativamente seus laços econômicos com os Estados Unidos da América, com o comércio bilateral saltando de 30 bilhões em 2013 para 139 bilhões em 2023. Naquele ano, o presidente Biden fez uma visita de Estado histórica a Hanoi. Para marcar a ocasião, as duas nações anunciaram que estavam elevando sua relação bilateral a uma parceria estratégica abrangente. Não é uma aliança. O Vietnã possui uma política histórica de evitar tais comprometimentos. No entanto, sua deriva para a órbita americana é clara. O Vietnã tem hesitado em estabelecer laços de segurança plenos, mas a realidade geopolítica provavelmente impulsionará a cooperação na defesa. Estreitar os laços econômicos com os Estados Unidos da América incentiva o país a apoiar o Vietnã em suas disputas com a China. O Vietnã também busca hospedar mais fábricas de empresas americanas, uma jogada vantajosa para ambos os lados. Para os Estados Unidos da América, a realocação de cadeias de suprimentos para o Vietnã é crucial para reduzir a influência econômica da China sobre a economia americana. Quanto mais o Vietnã se torna crucial para as cadeias de suprimentos das economias americana e global, mais sua estabilidade se torna importante para o mundo.
significando maior interesse em protegê-lo contra a expansão da China. Mas o Vietnã não busca apenas forjar parcerias mais profundas com os Estados Unidos da América. O Vietnã também estabeleceu uma parceria estratégica abrangente com o Japão, um upgrade em suas relações bilaterais anunciado em novembro de 2023, e no mesmo mês, o Vietnã e a Indonésia fortaleceram sua cooperação na defesa. Os dois países declararam que suas marinhas, guardas costeiras, indústrias de defesa, treinamentos e pesquisas estratégicas teriam coordenação prática e efetiva em todos os níveis. Em agosto de 2024, o Vietnã fortaleceu a cooperação militar com as Filipinas, especialmente em questões marítimas, e se comprometeu a resolver disputas pacificamente. Ambos os países disputam ilhas no Mar do Sul da China, mas sabem que devem se unir contra seu adversário comum muito mais poderoso. O Vietnã também estreitou laços com a Índia, que também tem interesse em impedir a expansão da China na região. Em novembro de 2024, Vietnã e Índia participaram de exercícios militares bilaterais. O exercício VINBACS 2024 visou aperfeiçoar a capacidade militar conjunta dos contingentes médicos e de engenharia de ambos os países, como parte de uma operação de manutenção da paz mais ampla da Organização das Nações Unidas. O exercício, apesar de pequeno, demonstrou o interesse mútuo das duas nações. O Vietnã é uma parte geograficamente importante da estratégia colar de diamantes da Índia para contrapor a chamada Cordão de Pérolas da China no Oceano Índico. Vietnã e Índia não tiveram uma relação econômica tão forte quanto gostariam, mas ações recentes indicam que ambos desejam mudar esse cenário. Em julho, o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, pediu um objetivo de comércio bilateral de 20 bilhões entre os dois países. Vietnã e Índia também firmaram acordos para ampliar a cooperação em aviação, logística, farmacêuticos e energia renovável. O fórum onde esses MOUs foram assinados também viu o primeiro voo direto entre Da Nang e Ahmedabad, simbolizando esperanças para maior interconectividade. O Vietnã está construindo uma coalizão para se contrapor à China, mantendo uma autossuficiência ferrenha. Diante das agressões da China na região, inclusive contra as Filipinas, aliado dos Estados Unidos da América, o Vietnã está decidido a fortalecer suas defesas, sem depender excessivamente de potências estrangeiras. O apoio americano é essencial, mas o Vietnã busca se manter forte e preparado de forma independente. O Vietnã tem se mostrado mais propenso a desafiar as reivindicações chinesas na região, mesmo com o risco de escalada. Na verdade, ele tem seus próprios postos avançados nas ilhas Spratly, assim como a China. A China ocupa as 3 maiores praias nas Spratlys, Mischief, Subi e Fiery Cross Reefs, mas o Vietnã ocupa 5 das 7 maiores praias restantes, incluindo Bar Canada Reef, a 4ª maior. Imagens de satélite do Asia Maritime Transparency Initiative do Center for Strategic and International Studies revelaram que o Vietnã construiu 690 acres de terra em 10 características nas Spratlys entre novembro de 2023 e junho de 2024. Este ritmo foi significativamente acima dos 404 acres entre janeiro e novembro de 2023 e 342 acres em todo o ano de 2022. No total, o Vietnã criou 2.360 acres de terra no Mar do Sul da China, cerca de metade dos 4.650 da China, e Hanoi fez isso rapidamente. Em 2021, o Vietnã havia criado apenas 329 acres. O Recife Canada Bark do Vietnã agora possui 4.318 metros de extensão. Isso basta para o Vietnã construir uma pista para aeronaves militares similar às das ilhas fortificadas chinesas. Diversas características exibem novas trincheiras e defesas litorâneas. Algumas também tiveram helipontos provisórios. Surpreendentemente, a China pouco contestou a crescente presença do Vietnã no Mar do Sul da China. A China foi mais rígida com as Filipinas do que com o Vietnã em suas relações. Embora seja possível que a China tenha evitado questionar o Vietnã para não criar problemas simultâneos com vários países e evitar uma coalizão entre eles, Zach Cooper e Gregory Poling, escrevendo para War on the Rocks, não consideram essa uma explicação provável. Afinal, a China sob Xi Jinping
levantou questões territoriais com vários países em mais de uma frente simultaneamente, variando das ilhas Senkaku, no sul do Japão, até os remotos Himalaias, que viram confrontos com a Índia. Uma China muito mais assertiva tem sido a norma durante o mandato de Xi. Em vez disso, a resposta mais provável para o motivo de a China não ter contestado o Vietnã é porque acredita que este rival específico é mais difícil de intimidar. Cooper e Pauling relatam que oficiais chineses expressaram em particular acreditar que as Filipinas acabarão cedendo às demandas da China. A presidência de Rodrigo Duterte, de 2016 a 22, reforçou esses sentimentos. Duterte buscou aproximar-se da China para reduzir a dependência dos Estados Unidos da América, apesar das tensões no Mar do Sul da China. Essa ideia saiu pela culatra e deu a Pequim a impressão de que poderia agir livremente à custa das Filipinas. O Vietnã, por sua vez, mostrou-se repetidamente disposto a desafiar as ações da China. Afinal, aceitou a batalha em 1974 e 1988. O Vietnã pode ter sido derrotado, mas mostrou que está disposto a impor custos a uma China agressiva. E nem sempre perdeu nos momentos críticos. A China está ciente da capacidade do Vietnã desde a desastrosa Guerra de Fronteira em 1979, onde o Exército de Libertação Popular foi derrotado pelas experientes tropas vietnamitas. As autoridades chinesas conhecem a capacidade do Vietnã. Dois dos atuais principais oficiais militares de Pequim, os generais Zhang Youxia e Lu Shenli da Comissão Militar Central, são exceções porque, ao contrário da grande maioria de seus pares, eles realmente têm experiência de combate, são veteranos dessa guerra de fronteira, então eles sabem do que as tropas vietnamitas são capazes. Diante disso, provavelmente aconselharam cautela ao lidar com o Vietnã. O Vietnã tem a terceira maior quantidade de pessoal militar no mundo, incluindo reservas, com um total de 5,85 milhões de membros. Isso significa que 56,9 por mil pessoas no Vietnã são membros das Forças Armadas do país. Em termos de pessoal ativo, o Vietnã está classificado em nono no mundo, com 600 mil. Embora o exército ativo seja muito menor que o da China, o Vietnã provou ser uma força de combate capaz e sem medo de enfrentar a China. Os líderes chineses lembram disso sem precisar voltar à guerra de fronteira. Em 1º de maio de 2014, a China enviou uma plataforma de petróleo, a Haiyan Shiyu 981, e 3 navios de serviço ao sul da ilha de Hainan. O navio, que o presidente da China National Offshore Oil Corporation chamou de arma estratégica, moveu-se perto da ilha Triton, nas Paracels. Estas são as águas reivindicadas pela China e Vietnã, mas a China cruzou a linha. A plataforma tentou perfurar em 2 blocos de hidrocarbonetos reivindicados, mas não desenvolvidos pelo Vietnã. A localização era a 193,1 km náuticas a leste da ilha Lai Son, do Vietnã, e a 289 km e 681 metros ao sul de Hainan. Um ponto de conflito nos limites econômicos teóricos das duas nações sob a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A plataforma de petróleo estava no lado vietnamita de uma linha delimitadora entre os dois países. Talvez olhando para o que aconteceu em Scarborough Shoal 2 anos antes, o Vietnã rapidamente reafirmou seus direitos sobre a área. Navios da Guarda Costeira e da Vigilância de Recursos Pesqueiros do Vietnã foram enviados para interceptar a plataforma de petróleo chinesa e impedir suas explorações na área. Em 3 de maio, navios vietnamitas tentaram interromper atividades da plataforma de petróleo. A China prontamente enviou mais embarcações para socorrer a plataforma, incluindo navios da Guarda Costeira, barcos pesqueiros civis e possivelmente da Marinha do Exército de Libertação Popular. A China colocou seus navios em anéis de proteção, o que já havia feito em disputas com o Vietnã nos mares antes. Colisões entre navios chineses e vietnamitas aconteceram imediatamente, com ambos os lados culpando um ao outro. Até 7 de maio, Hanoi relatou 60 navios chineses e dezenas de aeronaves na área, enquanto o Vietnã aumentou para 29 navios. Os vietnamitas prontamente consertaram as embarcações avariadas e as redirecionaram para a guerra. No Vietnã, grandes protestos contra as ações da China aconteceram fora da embaixada em Hanoi. As manifestações viraram distúrbios totais em 13 de maio, com vândalos danificando fábricas estrangeiras que acreditavam ser chinesas.
Mais de 200 pessoas foram detidas devido à violência e ao caos. Pequim respondeu ferozmente e acusou Hanoi de incitar a violência. O governo chinês emitiu alertas de viagem. A situação no mar escalou a partir daí. A China acusou o Vietnã de implantar 60 navios, enquanto o Vietnã disse que a China implantou até 130. Os navios chineses eram maiores que os vietnamitas, mas o Vietnã continuou contestando a tentativa da China de explorar petróleo na área, mesmo após um de seus barcos de pesca ter sido afundado em uma colisão. Rumores sugeriam que a China mobilizou tropas nas regiões fronteiriças, mas em 27 de maio a China encerrou abruptamente o impasse ao remover a plataforma de petróleo a nordeste da ilha Triton. Oficialmente, o motivo era o início da segunda rodada de exploração de petróleo e gás. Em junho, um alto funcionário chinês visitou Hanoi, coincidindo com a retirada de navios da guarda costeira chinesa e a retração de equipamento de perfuração de petróleo. Em 15 de julho, a plataforma se retirou da área um mês antes do previsto. A tentativa de intimidar o Vietnã a deixar essas águas falhou. Foi um dos maiores reveses de Pequim na disputa do Mar do Sul da China. Confrontos com o Vietnã em 2019 e 2023 mostram que o país segue resistindo às tentativas de coerção da China. Através da cooperação contínua com parceiros estrangeiros, que também desejam conter a expansão chinesa no Mar do Sul da China, o Vietnã busca fortalecer sua posição para contestar as reivindicações da China futuramente. Naturalmente, a China não quer repetir tais experiências. Também não quer correr o risco de criar uma coalizão mais duradoura na área, como o Vietnã tem tentado fazer. Recentemente, a China tentou se aproximar do Vietnã. Em dezembro de 2023, somente 3 meses depois da visita de Biden, a China buscou fortalecer seus laços bilaterais com o Vietnã. Durante a visita de Estado de Xi a Hanoi naquele mês, os dois países assinaram uma declaração conjunta de 16 páginas e 36 acordos de cooperação. Os acordos incluíam prioridades como a construção de uma nova ponte sobre o Rio Vermelho. Quando pronta, a via ligará Yunnan, na China, a Lao Cai, no Vietnã. China e Vietnã planejam construir ferrovias interoperáveis ligando o sul chinês ao porto vietnamita de Haiphong. Também houve acordos de comunicação, um memorando sobre tecnologias verdes e um compromisso de criar uma nova zona econômica para facilitar o comércio e investimento entre os países. Surpreendentemente, também houve declarações de segurança, incluindo um acordo para criar uma linha direta entre o Ministério da Agricultura vietnamita e a Guarda Costeira chinesa, para responder a incidentes sobre pescarias no Mar do Sul da China, operações de resgate no mar, cooperação de segurança e inteligência contra forças hostis e patrulhas navais conjuntas no Golfo de Tonkin. A China aumentou as importações de doias do Vietnã, mas ações recentes contra essa parceria podem estar em terreno instável. Neste mês, oficiais aduaneiros da China interromperam envios de 33 fornecedores vietnamitas de durian, mencionando preocupações com qualidade durante uma disputa por participação de mercado. Porém, enquanto a China aparenta estar contente com o Vietnã produzindo durians, ela mira o controle de setores muito mais críticos. A China tentou inundar o mercado global com aço despejado, aço vendido por um preço menor do que o necessário para produzi-lo. A estratégia da China vem de sua própria fraqueza econômica, já que seu setor de construção não foi tão forte quanto o esperado após a pandemia de coronavírus, 19. Os fabricantes chineses de aço produziram além da demanda do mercado. Essa superprodução apenas exacerbou um excesso existente de produto em resposta às tarifas pré-pandêmicas que a primeira administração Trump impôs à China. A China tentou evitar as taxas produzindo mais aço para vender mais barato. Como resultado, agora há um vasto excesso de oferta de aço na China. A China tentou fazer uso do excesso, despejando o produto no Sudeste Asiático em particular. O aço artificialmente barato coloca países do Sudeste Asiático, como o Vietnã, em risco de dependência de longo prazo do aço chinês. O aço é um componente vital de quase todas as partes de uma economia nacional. Projetos de construção necessitam de aço, mas seu preço afeta o valor de todos os bens de consumo, direta ou indiretamente. Também é uma indústria vital para a defesa nacional. Se a indústria siderúrgica do Vietnã cair sob influência chinesa, o país teria dificuldades para construir os navios necessários para outro confronto com a China sobre os direitos no Mar do Sul da China. O Vietnã está combatendo o dumping de aço da China.
Em dezembro de 2023, impôs um imposto anti-dumping sobre o aço laminado a frio da China. Essa taxa foi em resposta a um déficit comercial de aço de 31,4 bilhões com a China nos primeiros 11 meses de 2023. Em 24 de junho, o Vietnã abriu investigação anti-dumping sobre aço da China e Coreia do Sul. Isso demonstra que o Vietnã está menos disposto a tolerar as táticas típicas da China. O Vietnã se distingue de outros países no Mar do Sul da China. Ele tem um histórico consistente de enfrentar seu poderoso vizinho do norte, frequentemente com risco considerável, e o regime de Pequim prefere intimidar e agir nas sombras. Ele se impõe com táticas de fatiamento de salame e em operações de zona cinzenta, onde tem vantagem de poder, mas reage diferentemente quando suas operações são expostas. Como o confronto de 2014 mostrou, o governo chinês detesta se envolver em disputas prolongadas e altamente públicas. Pequim é muito avessa ao risco. Quando calcula que corre o risco de incorrer em custos significativos, tende a recuar, como fez em 2014. O Vietnã tem sido incomumente consciente deste fato, comparado aos outros vizinhos da China, e tem agido de acordo. O Vietnã não impediu a China de tomar as Paracels ou a maioria das Spratlys, mas sempre se mostrou disposto a lutar. Por vezes, isso basta para intimidar o valentão. O que você acha que vem a seguir na tensa relação entre a China e o Vietnã? Informe-nos nos comentários. Clique no botão de curtir e inscreva-se para mais análises de especialistas militares.